Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai falar sobre como e quando vender os seus bitcoins, as suas criptomoedas, qual é então a estratégia de saída que eu utilizo dentro do mercado, porque mais importante do que comprar, e eu diria que mais difícil do que comprar na baixa, com certeza é vender na alta. Da mesma forma que quando a gente está lá no fundo, você fica com medo de comprar achando que vai cair, na alta você fica eufórico, você sempre acha que vai subir mais. Então você precisa ter uma estratégia bem definida para que o seu psicológico não te traia e você não perca aí um ciclo inteiro de ganhos que mudam o patamar, a gente sabe, financeiro nosso. Então deixa seu like, ativa a notificação, não deixa de conferir nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. Inclusive, esse assunto é um assunto que eu só falo para os membros. Hoje vou fazer esse vídeo aberto para vocês entenderem como funciona. Acho legal ter pelo menos um vídeo desse aberto, mas todo o acompanhamento dessa estratégia de saída e atualização vai ser feita para o clube de membros, além do que, é claro, lá no clube de membros a gente tem não só todos os conteúdos privados, mas a gente faz airdrops todas as semanas. Então é a Liga te dando praticamente dinheiro de graça aí com os airdrops. Para participar, basta ter conta aberta na Bybit, que é a parceira aqui do canal. O link tá na descrição do vídeo, tem que ser pelo link da Liga. Então não deixe de conferir, sempre promoções para vocês. Vamos começar aqui então direto ao ponto. Como é essa estratégia de saída? Como eu faço então a minha estratégia para sair no mercado? E toda ela é baseada na métrica de risco. A métrica de risco, quem me acompanha há mais tempo já sabe, ela é uma junção de vários modelos de ciclos do Bitcoin. No curso eu ensino a fundo. Primeiro eu explico cada modelo a fundo, cada modelo do ciclo do Bitcoin, e aí você pode montar a sua própria métrica de risco da forma que te convém melhor, da forma que você entende ser a melhor, e você chega então em um número que é a métrica de risco. Para os membros já sabem, eu utilizo aqui, eu gosto de ficar muito de olho na métrica de risco do youtuber Benjamin Cohen, que é basicamente a mesma lógica quando a gente monta a nossa própria métrica de risco, mas eu gosto de me espelhar aqui muito na métrica de risco dele. Ele não fala abertamente como ele chega nesse valor da métrica de risco dele, é como se fosse ali um segredo dele, mas o importante é que a lógica é a mesma, a gente chega nessa métrica de risco. E para quem não sabe, então, youtuber Benjamin Cohen é uma plataforma paga dele que eu utilizo então para sempre ficar de olho também nessa métrica de risco e também conseguir fazer os estudos com vocês, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, beleza. A métrica de risco ela pode variar de 0 a 1. Então, baseado nisso, vocês notam que sempre nos grandes fundos do Bitcoin, a gente tem aqui o preço do Bitcoin, e vocês notam que sempre nos grandes fundos, essa métrica de risco ela vai lá embaixo. Ela fica aqui, como vocês notam, nos grandes fundos do Bitcoin, entre 0, 0.1, 0.2, 0.3, se a gente incluir aqui. Então a lógica basicamente é métrica de risco lá embaixo, e historicamente são os melhores momentos para a gente estar acumulando Bitcoin. Em contrapartida, quando a métrica de risco começa a esquentar, vocês notam que as cores começam a ficar quentes, a métrica de risco começa a subir, começa a se aproximar de 100, e então significa que está chegando o momento cíclico que a gente pode ter um topo. Essa é a lógica geral da métrica de risco. Quanto mais baixo, significa que os modelos de ciclo estão mais aptos à compra. Quanto mais quente, quanto mais alto, quanto mais próximo de 1, significa que a gente está perto de um topo. E eu já fiz um vídeo aqui aberto no canal mostrando toda a lógica do meu dollar cost average de compra por intensidade. Eu falo que o dollar cost average por intensidade ele é tão importante porque ele vai te dando caixa e também
Toda essa intensidade é dosada justamente pela métrica de risco. Vou falar rapidamente aqui sobre o Dollar Cost Average de compra, porque a lógica para venda é a mesma e vocês vão entender agora. Então, baseado na métrica de risco, a gente chega aqui, por exemplo, métrica de risco de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Então, aqui a gente tem as faixas da métrica de risco. E a gente pode simplesmente acumular, como vocês notam aqui, é uma possibilidade, lembrando que não tem resposta certa, cada um sempre vai entender como funciona melhor para si. Se a gente pegar aqui os 5 primeiros níveis para acumulação, a gente pode fazer, por exemplo, um Dollar Cost Average. Então, olhem só na parte verde aqui, que seria a compra. A gente faz, então, o Dollar Cost Average com intensidade aqui de compra baseado na métrica de risco. Por exemplo, métrica de risco está aqui em torno de entre 40 e 50. Aí eu boto aqui 1/5, como vocês podem notar. Essa aqui é a intensidade. Então, sempre que a métrica de risco estiver entre 40 e 50, eu vou acumular com intensidade 1/5. O que isso significa, Igor? Por exemplo, para a conta ficar redonda. Eu tenho R$ 400 no mês para investir. Separo R$ 100 por semana. Se a minha métrica de risco está 1/5, significa que eu vou aportar com intensidade de 20%. Ou seja, desses R$ 100, eu aporto R$ 20. Só um exemplo para vocês entenderem. E os outros R$ 80 você guarda para caixa. Por isso é tão importante o Dollar Cost Average ele ter níveis de intensidade. Por quê? Ele vai te dando durante todo o ciclo aqui, ele vai te dando caixa. Mas principalmente, quanto mais baixo tiver a métrica de risco, obviamente que a sua intensidade é maior. Então, a métrica de risco lá embaixo no último nível, vocês notam aqui que eu acumulo, obviamente, com Dollar Cost Average com intensidade máxima. Então, praticamente nesse exemplo que eu dei, R$ 400 por mês, R$ 100 por semana. Quando a métrica de risco está aqui embaixo, entre 0 e 1, eu vou acumular os R$ 100 por semana. Se ela sobe entre 10 e 20, 4/5, então acumularia R$ 80 por semana e guardaria 20 para caixa. Essa é a lógica, tá, do Dollar Cost Average por intensidade, porque vocês notam que o Bitcoin ele passa muito tempo dando oportunidades de compra durante todo o ciclo. Vocês notam, todo 2022, você vem, vai fazendo um Dollar Cost Average, vai dosando a intensidade. Quanto mais baixa a métrica de risco, mais forte está a intensidade. E é basicamente isso, não tem segredo, tá, família? Não tem, assim, é só ter paciência e ir acumulando. Você nota que o Bitcoin, ele dá muitos pontos interessantes de compra. Se a gente pegar aqui as 3 mais baixas métricas de risco, vocês notam que sempre, obviamente, são próximos ao fundo do Bitcoin, preços muito interessantes que a gente foi aportando durante todo esse ciclo do Bitcoin, como vocês notam aqui durante todo 2022, aqui a métrica de risco, lá embaixo. É óbvio que, mais uma vez, isso aqui não é uma regra. Tem gente que, cara, eu não quero prestar muita atenção no mercado, mas eu vejo valor no Bitcoin, isso aqui eu trabalho, eu tenho minha vida, não tem como eu ficar acompanhando todo o tempo. Então, essa pessoa, geralmente, ela vai utilizar só esses 2 níveis, por exemplo, de acumulação. Então, quando a métrica de risco tiver lá embaixo entre 0 e 20, ela vai acumular forte. E quando tiver lá em cima entre 80 e 100, ela vai realizar. Então, essa pessoa, ela praticamente, ela só vai utilizar aqui de acumulação as 2 faixas primeiras da métrica de risco e na realização as 2 últimas faixas. Então, esses seriam aqui os momentos na história que essa pessoa ela teria acumulado Bitcoin. Não quero saber muito disso, não quero acompanhar, vou ficar de olho na métrica de risco. Quando estiver lá embaixo, eu vou vir e aportar tudo, e quando ela estiver quente, eu vou vender tudo para esperar o próximo ciclo. Então essa pessoa teria feito compras aqui, historicamente, sempre próximos ao fundo, e vendendo sempre próximo ao topo, obviamente. A métrica de risco mais baixa e a métrica de risco mais alta. Notem que a assertividade da métrica de risco ela é muito alta. Então você vai dosando, não tem resposta certa. Eu quero acumular nas 3 primeiras faixas só e vou começar a vender aqui nas 5 últimas faixas. Ou não, vou começar a vender nas 2 últimas faixas, nas 3 últimas. A gente pode excluir isso aqui também. Não vou vender quando tiver entre 60 e 70 não, que é o meu caso, tá, família? Eu vou trabalhar aqui dessa forma, só vou começar a vender nas últimas 3 faixas aqui
da métrica de risco. Então, da mesma forma que você faz essa lógica do dollar cost average de intensidade de compra, você vai fazer de venda. Vamos entrar na venda então. Vou trabalhar aqui. A venda clássica, aqui, os 5 últimos níveis da métrica de risco. Então, você já teria realizado um pouco, porque vocês notam que atualmente a métrica de risco está em 0,6, então já teria realizado um pouco aqui. Eu botei um 15 avos aqui, mas mais uma vez não tem resposta certa. Você pode botar aqui 10%, 10%, 10%, 10%, já dá 40%, sobra 60%, e deixa 60% no último nível, ou não quero arriscar, vai que a métrica de risco não chega no último nível. Então você vai dosando. Quando tiver aqui eu vou vender 15%, entre 60 e 70 mais 15%, aí depois 20%, enfim. E vai chegando nessa lógica aqui conforme vocês forem achando melhor. Eu botei aqui o clássico porque é a lógica de que você deixa, obviamente, a maior parte para vender conforme a métrica de risco está mais alta, porque o preço do Bitcoin vai estar mais alto. Então vamos aqui botar, por exemplo, aqui o que eu estou planejando fazer, que é vender somente nas últimas 3 faixas da métrica de risco. Então a gente chega aqui entre 70 e 80, 80, 90, 90 e 100. Atualmente ainda está, como vocês podem ver, em 0,6. Então eu vou aqui excluir todas as cores, só para a gente ficar aqui na mesma página. Eu vou adicionar somente as 3 últimas faixas. Notem que esses aqui foram os momentos da história em que a métrica de risco chegou aqui nessas 3 últimas faixas, ou seja, assertividade muito boa. Lá em março a gente chegou a bater acima de 0,7 na métrica de risco e agora já estamos em 0,6. Notem como o tempo joga a nosso favor também, tá, família? Conforme o tempo for passando, é isso que eu digo. Se lá em março o preço tivesse disparado, essa métrica de risco já teria de repente batido lá em cima e o Bitcoin alcançaria um nível menor no topo do que ele vai alcançar, porque ele entrou aí em hibernação 6 meses e o ciclo se desenvolveu da forma que sempre se desenvolveu no passado, esquentando somente no último trimestre do halving e, caso a história volte a se repetir, esse topo será visto somente no segundo semestre do ano que vem. Mas vamos lá. Então, começando a realizar só um exemplo aqui nas 3 últimas faixas. Então, entre 70 e 80 eu vou vender, por exemplo, a gente pode botar aqui, sei lá, só um exemplo aqui para vocês verem. Vou botar de uma forma mais tradicional. Então, entrando nessa faixa, vou vender 20%. A gente bota aqui. Aí entrando entre 80 e 90, a gente agressiva mais um pouco, bota 30%. E entrando na última faixa, a gente bota aqui 50% de venda. Dessa forma, obviamente, eu ficaria sem Bitcoin caso a métrica de risco ela chegue acima de 0,9. Tem gente que nunca quer ficar sem Bitcoin. Então você, obviamente, pode dosar aqui. Não, eu vou guardar 20% dos meus Bitcoins, não importa o preço que ele esteja, tá? 5 milhões de dólares, eu vou guardar, não importa, beleza? Então você bota aqui 20, 30 e 30, por exemplo. Então você sempre teria aí com você 20% de Bitcoin e só venderia 80%. E dentro da faixa que eu botei aqui entre 70 e 80, você ainda pode dividir. Por exemplo, entre 70 e 75, eu vou vender 10%. E entre 75 e 80, eu vou vender mais 10%. Dessa forma, soma aqui os 20%. Ou não quero arriscar tanto, vai que a métrica de risco, enfim, ela não sobe como nos últimos ciclos. Tá bom, então você quer vender mais nas faixas mais baixas. Você bota aqui, sei lá, 40%. Aí entre 70 e 75 você vende 20%, entre 75 e 80 você vende 20%. Só um exemplo, mais uma vez. Lembrando, não preciso utilizar só as 3 últimas faixas. Quero ser mais conservador. Começa a realizar entre 60 e 70, que é o preço que a gente está agora. Aí vem aqui e bota, sei lá, 20% aqui. Entre 70 e 80, bota aqui mais 20%. Entre 80 e 90, mais 20%. E entre 90 e 100, falta aí 40%. Mais uma vez, família, só um exemplo, não tem resposta certa. Cada um sabe o que é melhor para si. Então, cada um faz isso aqui da forma que bem entender. E lembrando, os buy and holders aí mais clássicos, não quero acompanhar esse mercado 24/7,
essa pessoa pode utilizar só as duas últimas faixas de acumulação. Ah, quando tiver entre... Passou de 80, vou vender 100%. Vou vender 100%, passou de 80. E aí, quando a métrica de risco voltar lá para baixo, entre 10 e 20, eu vou vir aqui e vou comprar 100%. E dane-se, e minha vida que segue, eu vou continuar meu trabalho, mas eu vejo valor no Bitcoin, então sim, eu sou um acumulador, sou um buy holder, mas tenho minha vida, sou médico, sei lá, sou advogado, acordo cedo, chego tarde em casa, tenho filho, não tenho tempo para ficar acompanhando isso. Então, beleza. Utiliza só as duas últimas faixas, ou quer ser mais agressivo ainda, só uma faixa. Essa aqui eu não aconselho, tá? Somente a primeira e a última. Aconselho você que não tem muito tempo, quer utilizar essa estratégia, utiliza pelo menos duas faixas aqui, entre 0 e 20 e 80 e 100, tá? Que aí você fica aí mais seguro dessa forma. Enfim, família, não tem resposta certa. Cada um monta o que é melhor para si. Quer utilizar 3 aqui de compra e 2 de venda? Pode ser também. Então o cara vai utilizar aqui 3 de dollar cost average de intensidade de compra e vai utilizar só 2 de intensidade de venda. Então ficaria aqui assim, dessa maneira aqui, ficaria dessa forma. Pode ser também. Aí aqui ele, obviamente, isso aqui estaria diferente, tá? Então, por exemplo, passou de 80, ele vai realizar, sei lá, 70%. Tô chutando, tá, família? Mais uma vez não tem resposta certa. E entre 90 e 100, os outros 30%. E aí ele vai aqui a intensidade de compra e aqui a realização para a venda. Então, família, acho que vocês já entenderam a lógica. Cada um sabe o que é melhor para si. Montem aí baseado no que vocês entendem ser melhor para vocês. Essa é uma ferramenta paga que eu vou utilizar somente dentro do clube de membros para ir atualizando a métrica de risco. E também tem aqui não só de Bitcoin, mas também de outras criptomoedas, tá, família? Que eu vou mostrar só para o clube de membros. E lembrando, você consegue montar sua própria métrica de risco baseado nos modelos de ciclo. Eu explico isso a fundo no curso que está em promoção. Black Friday rolando aí durante todo novembro aqui na Liga, tá? Então não deixa de conferir. A hora é agora, estamos em ciclo de alta, a Bull Run chegou. Então preço está muito em conta, a gente explica a fundo tudo que nós quatro sabemos aqui na Liga, desde o início, você que não sabe nada, até as estratégias mais avançadas de trade, por exemplo. O Rodrigo explica a alavancagem, como mexer na plataforma, estratégia de trade. Então, não deixe de conferir nosso curso, essa super promoção está valendo muito a pena. E eu, obviamente, no curso explico não só análise on-chain, mas tudo que eu sei também de ciclos do Bitcoin. E para fechar, família, lembrando que tudo isso que eu falei é baseado no Bitcoin. Só que tem aí o pulo do gato, que quem me acompanha há mais tempo já sabe, como é que funciona o ciclo de alta. Primeiro o Bitcoin vem e sobe, que é o que está acontecendo. E depois, quem é que sobe depois? As altcoins. Então essa estratégia aqui, se você está aqui baseado, por exemplo, quero utilizar essas 4 últimas faixas aqui, arrumei aqui para a gente ver, conforme você for realizando aqui na métrica de risco, o Bitcoin, você vai jogando para onde? Você vai jogando para quem ciclicamente sobe depois. Então aqui está o pulo do gato. Você vai realizando, pô, eu vou realizar Bitcoin agora, Bitcoin acabou de subir, mas a métrica de risco passou de 60, então eu tenho que realizar. Mais uma vez, você não tem que realizar. Pode utilizar só as últimas faixas, cada um entende o que é melhor para si, cada um entende o risco e entende como fazer a sua estratégia de saída. Mas tem gente que utiliza faixas mais baixas porque a métrica de risco, por exemplo, acabou de passar de 60. Essa pessoa já vai realizar aqui, sei lá, a gente bota aqui, por exemplo, 10%, 5%. Passou de 60 a 65, 5%. E entre 65 e 70, mais 5%. Essa pessoa realizou 5% agora, porque a métrica de risco passou de 60, mas não é que ele vai ficar com esse dinheiro em dólar. Ela está jogando para as altcoins, que é quem historicamente vem atrás. Então, sei lá, Ethereum, Solana, aí cada um vai entender quais altcoins enxerga mais valor. Tomem cuidado com isso, tá, família? Tomem cuidado, pelo amor de Deus, não vai enfiar tudo que você fez e plantou num ciclo numa moeda do pinguim alado. Tenham cuidado com isso. Tenham responsabilidade, mas o pulo do gato está aqui também. Essa estratégia de saída no Bitcoin, você vai jogando depois
para elas. Quem vem em momentos de euforia, obviamente, com responsabilidade. Então deixe seu like, ative a notificação, espero que você tenha gostado do conteúdo. Lembrando, farei esse acompanhamento durante todo o ciclo de alta no clube de membros. Não deixe de ver, família. A partir de R$ 49,00 você já tem acesso ao plano, onde a gente mostra tudo, tudo. Não só isso, obviamente, por minha parte, as lives do Rodrigo privado, muita informação, tem um grupo privado para troca de informação. Não deixa de ver, o link está na descrição do vídeo. Além, é óbvio, de airdrops todas as semanas. Basta ter conta aberta na Bybit pelo link da liga. Valeu, família, espero que vocês gostaram do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Tô todos ótimos dias e até amanhã.